Muito bem, este é o Além da Bola, estamos em nova edição. Olha, eu quero comunicar que nós perdemos o Castiel. O Castiel, todo mundo sabe, o Castiel é jornalista há muitos anos, um belo de um jornalista, mas faz uns anos já que o Castiel se dedicou ao nutricionismo. Ele voltou para Porto Alegre, ele editou, fez de tudo aqui em Santa Catarina, né? Editou esporte, foi repórter, fez política, fez economia, enfim. Mas voltou a Porto Alegre e começou a se dedicar ao nutricionismo, fez faculdade e tal, e está cuidando das pessoas, né? Da alimentação, da saúde das pessoas. E virou um especialista nisso, né? O Castel acaba de me dizer que foi contratado por um dos grandes grupos lá de hospital em Porto Alegre e tal, e vai se dedicar a essa tarefa do nutricionismo. E vai ter que deixar o nosso programa aqui, porque os horários se coincidem. Este horário, por exemplo, que nós estamos aqui conversando, ele está numa reunião, na primeira reunião de trabalho dele, nesse grupo que trata de nutrição, de saúde, enfim, e ele então nos deixa. Mas como sempre acontece, né? Estamos eu e o Medalha aqui, né? Como sempre os mesmos, né? E daqui a pouco podemos ter uma novidade aí, né? Algum colega que possa chegar. Mas enquanto isso, a gente vai tocando o nosso Além da Bola por aqui. E hoje, assunto é que não falta, né? Estamos depois de um clássico movimentadíssimo, que o Avaí ganhou do Figueirense de 2-1. E tivemos coisas no jogo do Arco da Velha, né? Para dizer, dentro do campo, fora do campo, antes do jogo, depois do jogo. Medalha, qual é a tua avaliação? Eu não sei por onde que eu começo, porque tem muita coisa para dizer do clássico, né? Pois então, eu acho que o clássico foi um clássico, ou seja, teve de tudo que um clássico tem, né? De bom e A de ruim, né? rivalidade de bom e de ruim, claro. E a rivalidade, digamos assim, é que dá o molho, né, para, por exemplo, levar mais de 15 mil pessoas ao estádio Orlando Scarpelli. É digamos assim, uma amostra do quanto nós temos, nós não, né? Porque eu não entro nessa discussão, de parar com essa bobagem de querer acabar com os estaduais, né? Temos que modificá-los, sim, para adequação melhor no calendário, valorizá-los, sim, isso é que é preciso, porque o Avaí Figueirense é outro assunto que também é muito discutido, porque tem gente que teme em dizer que Avaí Figueirense não é o único clássico que nós temos em Santa Catarina. Eu já repeti inúmeras vezes, não me canso de repetir, de explicar. Clássico tem que ter história e tem que ter tradição, como tínhamos em Blumenau, com o Olímpico e o Palmeiras, como tínhamos em Criciúma, como tínhamos em Brusque. Não é? Então, hoje nós estamos reduzidos apenas a Avaí e Figueirense, porque tem história, tem tradição e é disputa na mesma cidade. Ah, pois Ou é. seja, o resto é rivalidade regional. Isso é que eu ia te perguntar. Essa designação clássico, na tua opinião, tem que estar na mesma cidade ou não? Sim, Vasco e Flamengo, Fla-Flu, Grenal, Bavi, e por aí vai, né? Ou seja, por exemplo, Então, Santos e Palmeiras não é um clássico. os paulistas gostam de chamar de clássico, né? Mas é que eu digo, é a rivalidade que, digamos assim, que dá um plus a esse jogo, né? Palmeiras e Santos, São Paulo e Santos, enfim. Mas lá é Palmeiras e Corinthians, né? Corinthians e São Paulo, enfim. Aqui eu já nem discuto mais isso, porque já cansei de explicar, já cansei de. Outro dia ainda me perguntaram de novo, me provocaram, né? Ah, quer dizer que Criciúma e não sei quem não é clássico, Criciúma e Joinville. Eu digo, não, não é Não. clássico. Pode ser um bom É uma jogo, né? rivalidade, é uma rivalidade regional, mas não é clássico. Uhum. Não adianta. O único clássico que sobrou em Santa Catarina é o clássico da capital, Porque Avaí, Figueirense, Figueirense e Avaí. quando tu estavas falando aí do que é clássico, hoje nós temos só Avaí e Figueirense. Mas aí eu fiquei pensando assim,
Se passar daqui 50 anos, daqui 30 anos, e vamos dizer o Avaí ou o Figueirense tornarem-se equipes que não saem mais da Série A e o Criciúma também, vamos dizer, né? E aí, aí toda vez que se encontram Criciúma, Avaí e Figueirense, nós vamos dizer que são clássicos. Daqui a 50 anos eles vão se tornar um clássico. Mas não, porque tem que estar na mesma cidade, na tua opinião, né? Exatamente. Eu acho que é muito simples essa equação. Não há muito o que discutir, mas tem gente que, por questão até de exatamente de regionalismo, é que teima e insiste em dizer que Avaí Figueirense, Figueirense e Avaí não é o único clássico de Santa Catarina. Quer Os dizer, exemplos estão aí, Brasil afora. isso quer dizer o seguinte, que, por exemplo, no Rio Grande do Sul, o Caxias e Juventude é um clássico. Caju O clássico é um Caju, clássico. mesmo o Juventude estando numa Série A e o Caxias na Série C. Não, não, não tem nada a ver com a série, não tem nada a ver. Aham. Tu pode acontecer em outras capitais, em outras cidades, e um clube está na Série A, o outro na Aliás, no B. caso, no caso nosso aqui é bem isso, né? O Figueirense na Série C e o Avaí na Série B, em classes diferentes, e olha o que foi o jogo, né? O jogo foi um jogo igual, né? E vai ser sempre assim, E vai ser sempre. independente, inclusive, da situação dos dois times no campeonato. Né? O Figueirense hoje é o quarto colocado com 12 pontos, o Avaí tem dois à frente com 14. Acho que os dois, inclusive, junto com o Marcílio e Criciúma, devem garantir classificação para as oitavas de final. Né? E quando começou o E jogo, o Figueirense estava na frente do Avaí, né? está um ponto na frente. É. Então, esse troço foi Agora, engraçado. a briga vai ser lá embaixo, né, para Joinville, Brusque, Inter de Laje, Chapecoense, que, aliás, está jogando com o Nação agora. E eu acho que o Nação, aliás, já está rebaixado no Campeonato Catarinense, está só com 4 pontos, é o último colocado. E o Concórdia está brigando para sair dessa zona aí, que são dois, né? O Concórdia e o Nação. Aham. Mas o clássico, Marcelo, como a gente estava dizendo, teve tudo que tem no clássico. Né? Teve um público muito bom, teve um jogo razoável de muita, digamos assim, muito contato, né? Porque é um jogo nervoso, o árbitro teve que ter muito pulso para conduzir o clássico, teve uma expulsão, teve a utilização do VAR, que, aliás, foi decisiva, porque confirmou um gol do Avaí, o segundo, que o Bandeirinha tinha marcado impedimento, né? E determinou a expulsão do lateral do Figueirense, o título, por uma bobagem que o menino fez, né, de fazer gesto obsceno para a torcida. Na hora, ninguém percebeu, nem o árbitro, mas o VAR chamou o árbitro e ele teve que dar cartão vermelho, que Ou está na seja, o regra. VAR, o VAR foi decisivo, né? Foi e decisivo corretamente, né, Marcelo? Porque às vezes o VAR também se equivoca, né? Exatamente. E cria até um conflito com a arbitragem de campo, às vezes, e que isso ainda não está muito engrenado. Aliás, essa história do VAR teve muita reclamação, viu, Marcelo? Da falta de isonomia, digamos assim, da federação, porque ela aceitou o VAR no clássico e toda essa fase não teve VAR em nenhum outro jogo. Pois é, Mas mas tinha, aí, mas tinha uma regra, né? Tinha uma regra que foi seguida. Ou seja, o VAR sempre pode haver VAR se os dois clubes resolverem pagar o sim, VAR. foi isso que aconteceu. Tá? Né? Figueirense e Avaí arcaram com a despesa do. Porque o VAR não caiu de paraquedas. Por exemplo, se a Chapecoense quiser VAR com um jogo contra o Nação, por exemplo, eles podem ter, só que eles têm que pagar o VAR. Isso é que a federação diz, Pode, né? pode. Mas por que isso já não é acordado quando fazem o tal do Conselho Arbitral, Congresso Arbitral, seja lá que nome tenha? Faz o VAR, a federação. Eu acho que é assim, ó, Marcelo. A federação tem que ter o cuidado extremo para ter um bom campeonato, um campeonato sem problemas, sem muita discussão, sem muita polêmica. O que acontecia, inclusive, muito antigamente aqui em Santa Catarina, que se brincava até, que os campeonatos aqui terminavam no tribunal, não era decidido em campo.
era decidido no tribunal. E eu acho que a federação devia ter um cuidado maior com isso. Pois é, mas Se, a gente não sabe, eu não sei se tu sabe, eu não sei, por exemplo. A nossa imprensa, por exemplo, não divulga. Quanto é que custa um VAR? Quanto é que custa aqueles profissionais ali? Quanto é que custa o equipamento, o aluguel do equipamento? Quanto é que custa um já, VAR no já, jogo? fiz, já fizeram esse cálculo uma vez, mas eu não vou me lembrar, É. não vou me lembrar dos valores Esses agora. dias, esses dias eu vi na CBN Nacional que tem aquele quadro da prancheta do PVC, né? E Sim, aquele, aliás, é um belo de um profissional, aquele cara, né? Como é que é o nome dele? É PVC, ou é Paulo, não sei o quê, né? Paulo Vinícius Coelho. Paulo Vinícius Coelho. Ele estava dando os valores. O cara não sei o que custa tanto, não sei o que custa tanto. O VAR em si, os equipamentos custam tanto. Então os times pagam não sei o quê. Então, essa transparência a gente não conseguiu ter ainda aqui, né? Ou esses números, esses valores na ponta da língua. Por exemplo, a gente não sabe quanto é que custou o VAR para Avaí e Figueirense no Clássico. A gente não sabe disso, né? E esse negócio de combinar isso num conselho arbitral, eu acho que o que foi combinado foi isso. A federação não quis meter a mão no bolso. E eu acho que ela errou quando fez isso, né? Porque a federação, se quisesse, poderia pagar os VAR. Marcelo, aí acontece o seguinte: tem esses clubes, digamos, menores, com menos estrutura, com menos, digamos assim, poderio financeiro, que acabam forçando essa história e a federação lava as mãos. É, Eu vou repetir, eu acho que uma entidade que organiza e que cuida do futebol, ela tem que chegar ao esmero, né, de zelar pela qualidade do produto. E você só tem qualidade do produto se você tomar todos os cuidados para que não aconteçam, digamos, coisas que acabam tumultuando todo o processo, tumultuando os jogos. O clássico foi tranquilo, foi tranquilo. o que eu acho, Medalha, só para a gente encerrar essa história do VAR, é o seguinte, de ter ou não ter o VAR. A federação, vamos falar bem sinceramente, a federação não cuida daquilo que é o mínimo, que, por exemplo, que é o gramado do estádio, que são as arquibancadas, que é uma boa cabine para a imprensa trabalhar, que é o entorno do estádio, como tu mesmo já várias vezes denunciou aqui que tem resto de obra em volta dos estádios, né? Ou seja, o campo de jogo e os estádios são mal cuidados. Se bobear, o time não pode jogar, né? Tem time aí que tá jogando no estádio do outro do vizinho. Agora imagina botar um VAR nesse negócio, né? Isso é mais ou menos botar uma cristaleira num barraco, né? Então não bota, né? Aí que tá, não bota. E ninguém reclama, porque não dá para botar mesmo, né? É que existe um. Olha aqui, Marcelo, essa questão dos estádios, de gramado e estrutura, etc., existe um caderno de encargos que os clubes têm que cumprir. Só que eu entendo que a federação é um pouco frouxa nesse assunto, porque os problemas apareceram, não é? E as vistorias foram feitas. Inclusive, o nosso colega JB Teles teve digamos assim, muito trabalho com esse estádio que acabou interditado porque tinha resto de obra dentro, porque as cabines não tinham as mínimas condições para o pessoal da imprensa trabalhar. Agora, eu vou te dizer uma coisa, Marcelo, isso é um defeito que de longa data, é um problema que vem de longa data. Eu já trabalhei em estádios que, lá em Blumenau, por exemplo, que tinha um bar embaixo da cabine e o pessoal jogava copo de cerveja para cima dentro da cabine, entendeu? E isso aí era levado como normal. Não vão muito longe, né? As cabines tanto do Figueirense como do Avaí, se os associados das cadeiras ali virarem para a cabine, elas dizem horrores para os comentaristas. Ouvem o rádio e discordam assim Não, aos berros, né? não, e aconteceu no Orlando Scarpelli sábado. É. A, os profissionais da TV Havaí foram atingidos por objetos jogados pela torcida, né?
Foi um dos incidentes do clássico, o outro foi a briga entre os próprios torcedores do Figueirense no fim do jogo, né? Então, é isso que eu digo, teve de tudo no clássico, e essa coisa de torcida com a imprensa é um negócio que não podia mais existir, né, Marcelo? É. O passionalismo do torcedor tem que ter limite. O torcedor está lá para torcer pelo seu time, vaiar, aplaudir, o que for, mas não tem que estar agredindo o profissional que está lá trabalhando. E esse foi um dos ingredientes do clássico, né? Torcedores feridos no fim, por causa da confusão que a Polícia Militar tentou apaziguar, e aí é uma outra coisa também que eu tenho aqui, eu já tenho falado, escrito muito. Eu não sei se o treinamento que é dado, eu não vou ser leviano aqui para dizer que não existe ou que é ruim, eu não sei que tipo de treinamento que passa a Polícia Militar para essas situações de conflito em estádio de futebol. Porque o que eu vejo muito seguidamente é baixar a bordoada no torcedor, né? Baixar a Não, e bordoada, eu não sei se independente. eu não sei se tu concorda comigo, ô Medalha. De uns tempos para cá, de uns anos para cá, vamos dizer, olha, todo mundo foi jovem aqui, né? Eu sou jovem dos anos 70, 80, né? E a gente sabe o que que é um coturno de um PM, né? De um policial militar, o que que é um Está na hora de dormir. daqueles, como é que é aqueles sarrafo preto, como é que é o nome daquilo que a polícia usa? Cacetete? Cacetete, é. Aqueles cacetetes, olha, eu no meu tempo, aqueles cacetetes eles eram menores. Agora tem uns cacetetes, cara, que é umas taquarada que eu vou te contar um negócio. E eu vi É. nas imagens aí do Instagram, hoje mesmo, que aqueles cacetetes enormes eram usados de uma forma violentíssima. Eu não sei se isso está certo ou não está. Eu acho que não, cara. Não, é como eu te disse, Marcelo, eu não sei que tipo de treinamento a Polícia Militar recebe em relação aos conflitos em estádio de futebol. Mas eu quero falar, digamos assim, uma coisa boa do clássico, que foi a presença de 15.500 torcedores. E torcedores dos dois times, né? Aham, Porque em São Paulo e Rio estão jogando partidas com torcida única, o que é, eu acho o fim dos tempos, porque a essência do futebol, Marcelo, da beleza, do espetáculo, é a presença da torcida. E, claro, no caso, a rivalidade dos dois times, né? claro. E aqui a gente ainda está conseguindo fazer isso com Figueirense e Avaí. Entendeu? Então, eu acho isso muito bom, é um lado positivo. E eu espero que ninguém tenha a péssima ideia de vir com essa história de fazer clássico com torcida única. Então, se é É. no Figueirense, só a torcida do Figueirense. Se é na Não, ressacada, só a torcida do Avaí. Isso aí, aí para mim, acabou, não, né? Aí não é o fim da existe. picada, né? E, enfim, e quanto ao jogo em si, Marcelo, Agora também tem um o fato detalhe, hein, Mário. Antes da gente passar, virar essa página da torcida aí. Tudo bem, 17, 16, 17 mil pessoas é bastante gente para um clássico. Agora não vamos esquecer que a lotação do Scarpelli é de 19 mil, 21 mil pessoas. é, isso é. Então nós não tivemos casa lotada num clássico, que é o melhor jogo que nós vamos ter sempre Mas aí, na Marcelo, a gente tem capital. que dar, a gente tem que dar desconto pelo seguinte: há uma certa desconfiança das duas torcidas em relação aos seus times. A do Figueirense, por razões óbvias, né, que está na Série C, fez um começo de campeonato muito ruim, conseguiu reagir, e a do Avaí tem aquela história digamos assim, a torcida anda pela bola 7 com o É, Barroca, desconfiada, é, não é? Ele ganhou sobrevida com a vitória no Clássico, é. O e Avaí, cá entre nós, ele escapou de cair, né? sim, ainda teve Campeonato isso. Brasileiro, né? É. E Então, também Marcelo, e também tem outra coisa, né, Medalha? O que tirou também gente do estádio, com certeza, a transmissão pela televisão, né? Ao vivo, né? isso é. Você veja só, se você leva 15.500 pessoas para um estádio no Clássico, um estádio que tem capacidade para 19 mil, eu acho que é um número muito bom. É, eu também acho. Pela relação das torcidas com os times atualmente e principalmente porque foi um jogo
com transmissão na TV aberta. Né? Para a bolinha que Então, estão jogando, né? Como? Para a bolinha que estão jogando, Ah, Avaí e sim, é. Figueirense, E, é excelente, né? isso é também uma arenga antiga, essa história das transmissões, e que não vai se resolver nunca, que vai continuar assim, porque as TVs é que mandam, na verdade, É. né, nos Olha, jogos, nos campeonatos. é, Agora, o jogo, Marcelo, assim, o jogo estava equilibrado. Qualquer um dos dois poderia ganhar aquele jogo. Tá? Não houve assim uma superioridade significativa do Avaí nem do Figueirense. Só que o fator de desequilíbrio aconteceu com aquele lance daquele menino que resolveu fazer gestos obscenos para a torcida, foi expulso. Aliás, digamos assim, um ingrediente que poderia até se voltar contra o Avaí, porque o Avaí, em rodadas anteriores, jogou contra adversários com um jogador a menos e não soube tirar proveito. Eu achei até que isso pudesse contribuir da mesma forma no clássico, principalmente porque o Figueirense empatou o jogo logo em seguida após o gol do Avaí. é. Mas aí o Avaí conseguiu, digamos assim, manter o equilíbrio e a superioridade e construiu a vitória sem muito susto, porque o Figueirense, depois da expulsão, não conseguiu mais fazer muita coisa em campo. Então foi uma Ô, vitória. Medalha, na tua opinião, teve exagero a expulsão por conta daquele Não, aceno? não, Marcelo, não teve, é da regra. Aham, Senão o VAR não teria chamado a arbitragem, entendeu? Isso aham. é da regra. Não, mas eu digo assim, ó, a regra podia ser um cartão amarelo, vamos dizer. Não, no Não, caso, não. vermelho mesmo. Eu também achei. Uma falta Até de porque educação danada aquilo. isso é educador, É, entendeu? claro. O É, jogador tem que parar com essa coisa de ficar dando bola para a torcida, respondendo para a torcida. Né? é. O jogador tem que ter equilíbrio suficiente, principalmente num clássico, tem que ter equilíbrio suficiente para não fazer bobagem e não prejudicar o time como esse jogador do Figueirense prejudicou. E tem que ter educação, né? Sim, É, aí aquela história, né, Marcelo, é uma coisa que eu também é o meu mantra. A educação tem que vir da base. Acontece que esses meninos vêm da base muito mal educados. Agregam todos os vícios do profissional, do cara que é, né, digamos assim, já tem experiência, etc. Eles agregam aquela história, simulação, reclamação de arbitragem, que, digamos assim, os bancos de reserva têm muita responsabilidade nisso, porque não é só o treinador que se rebela contra a arbitragem, é o preparador físico, é o assistente técnico, são os jogadores reservas que estão no banco, que em momento nenhum deveriam tomar a atitude que tomam, é. sabe? E acaba uma coisa que pode ser resolvida com um cartão, uma conversa com o árbitro, ganha proporções muito maiores por causa da intervenção de gente que não pode sair dali da área técnica. E os clubes, as direções têm que ter a grandeza de reconhecer as coisas de uma forma educadora. Por exemplo, a direção do Figueirense e o técnico do Figueirense tinham que ser os primeiros a dizerem que aquele atleta será punido ou será chamado a atenção ou vai receber uma advertência ou vai ter um desconto no salário dele, ou vai ter uma suspensão interna, porque não é possível. A direção não dizer nada, ninguém diz nada. Mas a opção, Marcelo, é passar panos quentes. Mesmo que, digamos assim, mesmo que seja uma questão interna, digamos que o clube queira preservar o atleta e não queira divulgar que tipo de punição, se é desconto no salário, se é tudo bem, mas É. que não pode passar panos quentes, não pode. Outra coisa que me chama muita atenção, e aí não é só, aí é Brasil afora, Marcelo, não tem um treinador que diga para o seu jogador aqui, ô fulano, por mais alegre que tu estejas na hora da comemoração do gol, não tira a camisa, por É, duas razões. é, Primeiro, que ele recebe um cartão amarelo, e segundo, que ele esconde exatamente
digamos assim, a marca do patrocinador. Numa hora que ela Exatamente, vai aparecer muito, porque a câmera vai em cima dele, está claro. comemorando. Aí o cara tira a camisa, O entendeu? fotógrafo vai em cima e tal. E a outra coisa é o seguinte, né? Que o sujeito, no caso, a gente viu isso, o sujeito trepa numa tela daquelas lá, pode cair, pode se lesionar, pode quebrar aquilo lá, e incita a violência, e salta, parece um bicho quando solto, né? É uma coisa horrorosa, um negócio da época das cavernas, aquilo lá que eles É, uma praticam, vez, né? uma vez aconteceu no jogo do Corinthians, no interior do estado, que o Ronaldo estava no Corinthians, ele foi comemorar um gol junto à torcida, ele subiu no alambrado, a torcida foi ao encontro dele, aí o alambrado caiu, entendeu? Não, felizmente não teve gente ferida nem nada, mas enfim. É esse É, tipo de coisa, Marcelo, que acontece que eu não entendo. Inclusive, isso pode resultar em punição para o jogador, claro. cartão amarelo, porque eu até nem sei se o jogador do Avaí, eu não me lembro, que fez os 2 gols, se ele recebeu alguma punição quando subiu no alambrado. Essas coisas têm que ter consequência, né, o Medalha? Pois esse rapaz aí que levantou esse dedo aí, obscenamente, será que quando ele chegou em casa, o filho perguntou ao pai, por que que tu foi expulso, hein, pai? O que que tu queria Não, dizer com ele, aquele dedo é, lá, hein, pai? aí é que está. Ele foi para as redes sociais se desculpar, tá? Pediu Ah, perdão pô, para o torcedor. Não, tudo bem, era papel dele mesmo, ele tinha que fazer isso. é, Agora, do clube, eu não sei o que aconteceu. é, tá Se bom. houve alguma reprimenda, alguma coisa, não sei. Mas, Olha, enfim, Marcelo, sabe o que que eu me lembrei agora aqui? Eu me lembrei agora aqui, vão dizer que a gente é gaúcho, que não sei o quê. Eu me lembrei agora aqui do Paulo Santana e do Kenny Braga. O Paulo Santana já faleceu, o Kenny Braga está numa outra emissora por conta disso. Os dois brigaram num famoso programa de esporte, lá em Porto Alegre, e disseram um palavrão. Um disse o palavrão para o outro. Sabe o que aconteceu? Um foi suspenso e o outro foi demitido. Por causa disso. mas imagina se o jornalista não dá exemplo, quem é que vai dar, né? É, É o pior que pode acontecer. é, É você usar o microfone e especialmente, né, Marcelo, porque a passionalidade do torcedor absorve essas coisas. Aí o torcedor no jogo, vai se achar no direito também de cometer é, uma, claro. uma besteira, uma É. atitude qualquer Ah, que. aí tudo começa a ficar permitido, né? A jogar um tijolo no outro, porque estava sob emoção, a dar um soco na cara do outro, porque estava muito brabo, não sei o quê. Aí Mas, Marcelo, sabe, isso, eu não gosto dessa coisa de torcedor identificado com o time. Não, aliás, de jornalista, torcedor identificado com o time, ter microfone, ter coluna, o diabo a quatro. Eu acho que não funciona, não é bom. Assim, aqui a gente tinha o Miguel Livramento. O Miguel era até uma situação um pouco, digamos, diferente à parte, porque o Miguel tinha muito de folclore naquelas manifestações dele, e era um cara, digamos, ele tinha aquelas manifestações mais para o bem do que para o mal, né? Mas, como tu lembraste aí, tem alguns jornalistas que passam dos limites e é o outro lado, né? É. É o outro lado da medalha que não cai bem. Eu não gosto disso, não gosto. Agora, Acho que o Medalha, vamos falar um pouquinho da bola, né? Tu acha que o Avaí encontrou um centroavante, hein? não, não tanto não encontrou que o centroavante que fez os 2 gols no clássico, ele virou titular no clássico, mas ele vinha de banco de reserva, estava entrando de vez em quando, não Pois é, era o mas isso não titular. consolida uma posição? O sujeito faz 2 gols num clássico. Olha, Marcelo, eu não sei o que se passa na cabeça do Barroca, né? Porque ele custou para descobrir que o Pedrinho, por exemplo, um menino da base do Avaí,
que é um jogador habilidoso, inteligente, que deu uma feição diferente para o ataque do Avaí, tem sido o melhor jogador do ataque nos últimos jogos, e o Barroca, para efetivá-lo como titular, demorou um pouco. Tem gente nas redes sociais, as redes sociais é um horror, né? Eu sou contra essa montoeira de gente achando coisa, né? Mas enfim, tem gente nas redes sociais, e não é pouca gente, pedindo a cabeça do Tito. Diz que o Figueirense tem que mandar o Tito embora, pelo que ele fez com o Figueirense. Não só ser expulso, mas um jogador importante num clássico, né? Desfalcado e ter feito o que fez. Tu acha isso também ou não? Marcelo, eu não tenho mais paciência, minha paciência com o torcedor esgotou, porque a coisa está de um jeito que você não pode escrever, não pode falar, porque tu recebes um monte de mensagens ofensivas, muita bobagem, sabe? O torcedor se acha no direito de falar e dizer o que quer e bem entende pelas redes sociais. Eu já, inclusive, bloqueei alguns. Eu não tenho mais paciência com o torcedor. O torcedor é isso aí, cara. Ele vai, como é que se diz, crucificar o Tito, que é um menino, agora até o fim dos tempos, enquanto, quer dizer, ele está suspenso, o próximo jogo ele não vai poder jogar, né? Mas aí, Marcelo, cabe ao treinador, cabe à comissão técnica, digamos, orientar o jogador, blindar o torcedor, o jogador dessas, digamos, dessas maluquices da torcida, né? E a comissão técnica que tem o papel para transformar a situação que o jogador está passando. Agora, agora vamos fazer o nosso papel aqui, né? Para dar exemplo. Eu confesso que não ouvi toda a jornada de todas as emissoras, né? Mas tu faz muito mais isso do que eu. Algum colega nosso perguntou pro técnico do Figueirense o que ele achou daquele dedo em riste do Tito? Marcelo, vou fazer uma confissão aqui. Eu deixei de ouvir as pós-jornadas porque eu não consigo tirar nada, quase nada de proveitoso das coletivas. É sempre a mesma coisa. Eu fico assim esperando por perguntas que não são feitas, porque tem muita gente que fica no óbvio e às vezes até só falta pedir autógrafo para o entrevistado. Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou dizer assim, ó, eu escutei um pouco, tá? Mas não ouvi. Não ouvi nenhum colega nosso perguntar ao técnico ou ao presidente do Figueirense o que vai acontecer com o Tito ter feito aquela barbaridade. Então, se alguém fez essa pergunta, diga aqui, nos comentários aqui desse programa aqui, porque eu não vi nenhum jornalista perguntar o que vai acontecer com esse sujeito. Então, se a gente que é jornalista não tem curiosidade de saber um negócio desse, eu acho que aí então começa a se explicar um monte de coisa, né? Porque a gente está muito olhando a primavera, né? Tá muito olhar de paisagem para as coisas, né? A gente não pergunta mais nada. A gente está esperando que o torcedor pergunte em coletivo agora, é o caso do Avaí. Não, não, esse caso do Havaí é hors concurso, né? É. Eu espero, eu não acredito, mas eu espero que o Havaí mude de atitude e pare de fazer sorteio para torcedor participar da coletiva. Ô, Medalha, tu Participar sabe o nem que 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 seja só com a presença, mas não tem é, sentido. tu sabe que eu agora vou trocar de assunto aqui, mas é correlato a esse aí, da falta de curiosidade da imprensa. Eu ouvi anteontem ou ontem uma informação numa rádio nacional aí que a CBF tem um pré-contrato com o Ancelotti. Tem um Não pré-contrato. sei. O Ancelotti já disse que não quer, que não, né, que não. Que a seleção brasileira foi um, né, que não, Ah, ele já renovou o contrato ele com o já Real Madrid renovou, ele até já disse que nunca 2026. teve e tal. Mas agora eu ouvi isso anteontem na CBN Nacional, vou dizer o nome aqui, CBN Nacional, disseram que a CBF diz que ele tem um pré-contrato assinado com a CBF.
Mas para quê? Qual é a Pois é, finalidade? mas eu não entendo. Agora, né? Então, se tem um pré-contrato, pô, se existe uma coisa desse tipo, né, uma ideia desse tipo, como é que alguém não ouviu já? Esse fez uma entrevista ouvindo. Vamos fazer um especial aqui, vem cá, celular, vem cá, senta aqui. E aí, o que que tem de verdade? Não, não tem nada. Não, essa entrevista nunca ninguém fez. Essa pergunta Eu ninguém não fez. sei de onde é, eu não sei de onde é que tiraram isso. Eu Pois vou é, até duvidar da informação, pois Marcelo. é, pois é. Vou duvidar da informação porque eu tenho na conta de que o Ancelotti é um sujeito sério, ele nunca se manifestou sobre seleção brasileira, nunca se manifestou. O falatório todo era aqui, que estão esperando, porque o Ancelotti, porque pode vir, pode não vir, enfim. Ele nunca se manifestou. E para mim, aliás, Marcelo, isso para mim é assunto morto, porque a CBF agora tem que cuidar da nossa seleção, que aliás ela está em boas mãos, que está com o Caetano agora, que é um profissional que estava no Atlético Mineiro, é um profissional muito experiente, e ele vai cuidar de todas as seleções masculinas, todas, Então tá. inclusive as da base. Então, o primeiro trabalho dele já é botar ordem na casa, né? E dar ao Dorival Júnior a tranquilidade suficiente para começar o trabalho dele. Já temos agora, acho que em abril, se eu não me engano, nós temos 2 amistosos pesados Então tá. contra a Inglaterra e a Espanha e depois um outro contra o México. Nossa, Começa aí já a organização que não tem a coitado, seleção brasileira. coitado do Júnior. Ô, Medalha, terminou o nosso tempo, viu? A gente. Foi um bom programa, hein? Programa interessante. Acho que sim. Eu não gosto de jogar confete em mim mesmo, como É. muita gente faz. Bom, até porque a gente nem tem muito confete para jogar, né? Tá bom, Medalha. Um abraço, meu irmão. Até a segunda que vem. Estamos Ah, bom, pensando no numas caso, coisas. no Estamos caso pensando até numas amanhã, coisas aí. né? Hein? No caso até amanhã.